Precisamos dessa comida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Não tem nada mais que faz ressuscitar o morto se comer disso aqui, ó. Pode andar desnutrido, mas se a gente comer disso aqui, a gente tem vida na gente mesmo. E eu quero agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele me deu de ouvir a palavra do Senhor aqui. E graças a Deus. Aos nossos irmãos que estão conectados, em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pela vossa vida. Aos irmãos que estão com a gente aí no combate, em nome de Jesus. Fique firme na rocha e aceso como uma tocha, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente, amém. Que o Senhor venha recalcar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. A você que está nos ouvindo através da nossa web rádio, fique firme na rocha, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o Senhor tenha vitória, eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória, em nome de Jesus. Vamos comer nessa noite, se coloca de pé, igreja, por gentileza. Vem cá, servo do Senhor. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Salve a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os amados irmãos e as amadas irmãs que estão chegando através da web rádio, através do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço licença para entrar no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos, como de costume, uma vez mais, comer um pão sem fermento, em nome de Jesus. Só antes, uma breve pergunta. Seu celular está desligado aí? Dá uma conferida aí, para ver se o celular não vai atrapalhar a palavra de Deus, amém? Pega a poderosa palavra de Deus e abra comigo em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21, versículo 18. Mateus, capítulo 21, versículos 18, 19 e 20. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Mateus, capítulo 21 e versículo 18. Todos acharam? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Repetindo só o versículo 19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vemos aqui, amado irmão, amada irmã que me ouve nesta noite, algo relatado por Mateus, que também está no Evangelho de Marcos, sobre a figueira seca. Amado irmão, quero trazer uma rápida palavra aos nossos corações nesta noite, mas creio que debaixo da direção de Deus, debaixo do seguinte tema: cadê os frutos? Vou repetir, é uma pergunta que impacta os nossos corações. Cadê os frutos? Amado irmão, amada irmã, vemos aqui que a Bíblia Sagrada narra que de manhã Jesus vai voltando para a cidade e ele tem fome.
Só que algo me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer, e de manhã, mas só existe o amanhecer, porque antes existiu uma noite. E a pergunta que fica é, o que nós estamos fazendo à noite? Não leve para o lado da malícia, não é isso, você vai entender onde eu quero chegar. O que nós estamos fazendo à noite? À noite, todos nós sabemos que é escuridão. Então, o que nós andamos fazendo quando ninguém está vendo? O que nós andamos fazendo às escondidas? Porque assim, irmãos, a gente tem que entender. Existe, no mínimo, 2 tipos de noite na Bíblia Sagrada. A noite que ninguém vê, e a noite que todos veem. Existem esses 2 tipos de noite na Bíblia Sagrada. A noite que ninguém vê. Ninguém viu a noite que Paulo passou no abismo. Como ele relata na carta aos Coríntios. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Mas todos viram a noite que Paulo pregou até a alvorada, que é quando Eutico caiu do 3º andar. Ninguém viu a noite que ele passou no abismo, só ele sabia o que ele estava passando lá no abismo. Mas todos viram a noite que ele estava pregando. O que eu quero dizer com isso? A noite que você vê a gente ministrando o evangelho é reflexo das noites nos montes que você não vê. As noites que você vê a gente trazendo a mensagem para você é reflexo daquela noite que a gente vai sozinho para o monte. As mensagens que a gente traz para você, a gente passa madrugadas que você não vê. Aí, a pergunta é, o que nós estamos fazendo à noite? Porque todos nós temos que tomar cuidado com a noite. Paulo diz para a gente que nós não somos da noite, nós somos dos dias. Mas só que hoje tem muito crente que gosta da noite. Por quê? Porque a noite é mais difícil o irmão está com a gente. Porque a noite é mais difícil os irmãos ver o que a gente está fazendo. E a gente precisa tomar um cuidado com a noite, sabe por quê? Porque foi de noite que Pedro traiu Jesus. Foi à noite que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não foi durante o dia, na presença de todos, mas foi durante a noite, onde poucos o viam. Amado irmão, amada irmã, a noite, ela é muito perigosa. Porque foi à noite que Jesus também recebeu o beijo de Judas. Não foi durante o dia. Não foi quando todos estavam vendo. A traição aconteceu quando poucos estavam ali. E era noite. E aí, a gente aprende algo. Que se a gente não for fiel a Jesus à noite, quando ninguém nos vê, a gente não vai ser fiel a Jesus durante o dia, quando todos nos vejam. Porque não adianta nada, irmãos, a gente chegar aqui e dobrar o nosso joelho e querer orar, porque os outros estão vendo, mas à noite em casa não coloca o joelho no chão. Isso é papel de fariseu, porque gosta de ser visto pelos homens. A mesma oração que a gente faz aqui, a gente precisa fazer quando ninguém está nos vendo. Porque a comunhão que você vê que o irmão tem aqui, é reflexo daquela que ele já tem em casa.
E é isso que falta para muita gente hoje. Usar a noite para buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus não só quando as pessoas estão nos vendo, mas que a gente venha buscar a presença de Deus porque Ele sempre está nos vendo. Porque muitas vezes as pessoas querem buscar, eu vou se o irmão for, eu vou se a irmã for, mas se o irmão não for, a irmã não for, vai você. É isso que falta dentro da gente. Encarar as noites da vida. Porque a noite chega para todo mundo. Mas só que a Bíblia garante que tem um amanhecer. Só que o amanhecer de Jesus vai ser reflexo do que Ele fez na noite passada. O nosso dia de amanhã vai ser reflexo do que a gente está fazendo hoje. Já viu que Jesus gosta de repartir os mistérios com poucos? A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Mas Jesus Cristo, Ele é alguém que gosta que alguém vá ao encontro dele à noite. Porque é na noite que a gente nega o nosso sono para buscar a presença de Deus. Ele já dizia em Provérbios, capítulo de número 8, versículo 17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E aí, para a gente seguir em frente, eu pergunto, como têm sido as nossas noites com Jesus? Será que a gente tem tido uma intimidade à noite com Jesus Cristo? Será que quando ninguém nos vê, a gente tem uma verdadeira intimidade? Ou a gente tem aquela intimidade superficial? Só quando está na frente dos outros aí quer pegar na mão de Jesus. Porque isso para Jesus Cristo conta muito. Aí olha só, a Bíblia diz, e de manhã, voltando para a cidade. Irmão, então Jesus Cristo, Ele sai e está voltando para a cidade. E nós, irmãos, estamos voltando para onde? Quero fazer essa pergunta para você nesta noite. E nós estamos voltando para onde? Eu e você. Você já vai entender onde eu quero chegar. E nós estamos voltando para onde? O filho pródigo, ele voltou para a casa do pai, arrependido de ter deixado a casa do pai. Mas também tem um paralelo. Pedro voltou a pescar. Quer dizer, o filho pródigo volta para a casa do pai arrependido. Mas em contraponto, Pedro está voltando a pescar, voltando para a sua velha vida. Irmãos, para onde a gente está voltando? Será que a gente não está voltando a fazer o que a gente fazia antes lá fora? Será que a gente não está voltando a estar em comunhão com as pessoas do mundo e deixando os irmãos na casa do Senhor? Porque olha só, Pedro ceava com Jesus. Pedro viu a transfiguração de Jesus e mesmo assim ele voltou a fazer as velhas práticas. Para onde é que a gente está voltando? Será que a gente não está voltando para o mundo lá fora? Será que a gente não está trocando a casa do pai pelas bolotas de porco? Será que a companhia dos nossos parentes, dos nossos familiares não está se tornando mais importante do que a comunhão com os irmãos? A pergunta é, para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Para o filho pródigo, ainda deu tempo.
Mas pode ser que para mim e para você, se a gente sair lá, não dê mais tempo. Quando a palavra de Deus foi escrita por Pedro, se não me falha a memória, ele disse que já era a última hora. Se naquele tempo que ele escreveu a carta já era a última hora, imagina agora. Creio que seja os últimos segundos. E vai que a gente vai e não dá tempo de voltar. Para onde nós estamos caminhando? Ou melhor, para onde e com quem a gente está caminhando? Porque a gente vê que Jesus passou a noite na cidade. E aí ele sai dali e vai para outra cidade. Só que só passa a noite com Jesus quem é discípulo. Você vai ver na parábola, você vai ver aqui, ele falando a palavra para a figueira, e quem estava com ele era discípulos. Então Jesus andava para a cidade e na companhia dos seus discípulos. Aí a pergunta é, para onde a gente está andando e com quem a gente está andando? Você se lembra que eu falei esses dias atrás aí numa outra pregação, que a companhia de Lázaro depois que ele morreu foi os anjos? E ele sendo acompanhado pelos anjos, dizia onde é que ele ia morar. Então muitas vezes a nossa companhia vai dizer onde a gente vai passar a eternidade. Então Jesus está andando para a cidade. E ele não anda mal acompanhado. Jesus Cristo anda com quem quer ter comunhão com ele. Para onde nós estamos andando? Ah, vamos lá. Olha só. E aí a Bíblia diz também que ele teve fome. Irmão, olha só. Se for para a gente voltar para trás, se for, preste bem atenção, se for para a gente voltar para trás, tem que ser para ser um gadareno pós-libertação. Se um dia for para a gente voltar para os nossos, voltar para a vida antepassada, que a gente venha ser um gadareno pós-libertação. Porque Jesus libertou ele. Jesus liberta. Aí Jesus faz algo interessante. Jesus vai libertar ele da legião de demônios. Primeira coisa que Jesus faz depois que liberta ele, coloca ele assentado. Você vai ver em Marcos capítulo de número 5. Ele vai libertar, ele vai colocar o gadareno assentado, depois vai vesti-lo e depois vai devolver para ele o sã juízo. Irmão, se um dia se for para a gente voltar para trás, que seja para testemunhar o que Jesus Cristo fez na nossa vida. Primeiro passo, Jesus Cristo botou ele assentado para quê? Para ele aprender a ouvir. Jesus coloca o gadareno sentado para quê? Para ele aprender a ouvir a palavra. Depois, Jesus Cristo vai vestir ele. Para quê, irmão Dudu? Para ele ir. Irmão, a gente tem que ter uma concepção na nossa mente. Jesus não envia ninguém pelado, não. Jesus não envia ninguém vestido adequadamente, não. Se você vê Levítico capítulo 16 e versículo de número 4, até a roupa íntima do sacerdote tinha que ser uma escolhida por Deus. Aí hoje, muitas pessoas querem entrar na presença de Deus vestida de qualquer maneira. Quer mais uma prova que Jesus não manda ninguém pelado? Atos capítulo de número 12, versículo de número 8. Quando o anjo vai liberar Pedro da prisão, a Bíblia vai dizer que o anjo diz para ele: primeiro tu te veste. Primeiro tu te veste, e aí o anjo vai e liberta Pedro. Irmão, irmã, como é que estão as nossas vestes diante de Deus? Porque no Antigo Testamento, se o sacerdote não usasse até a cueca que Deus queria, que foi confeccionada para ele, ele era fuzilado. Ele não sairia do templo
com vida. E quantos hoje, vestido de maneira sensual, dizem: Jesus me enviou aqui? Não, eu não creio que Jesus envie alguém dessa maneira. Sabe por quê? Se você ler a carta de Judas, versículos 17, 18 e 19, vai dizer que aqueles que se vestem de maneira sensual não têm nenhum espírito. E quantos hoje dizem: Jesus me enviou, mas a gente vai ver a roupa embalada a vácuo. Essas pessoas, para começo de conversa, não tem nenhum Espírito Santo. Quem é espiritual, só em olhar nas vestes sabe quem tem e quem não tem o Espírito Santo de Deus. Porque eu não vejo Jesus enviando ele da maneira que ele estava. Jesus pega o gadareno, coloca ele sentado e veste ele. Jesus não mandou ele nu como ele estava. Jesus botou uma veste sobre ele. E aí a Bíblia diz algo mais tremendo ainda, que depois de Jesus o assentar para ouvir, vesti-lo para o mandar ir, Jesus devolve para ele o sã juízo, ou o perfeito juízo. Para quê, irmão Dudu? Para que ele possa testemunhar. Só quem tem uma sã consciência consegue testemunhar. E aí eu ligo o texto do Gadareno com Atos capítulo de número 1 e versículo de número 8 ao 11. Que Jesus disse que do alto ia revestir de poder para quê? Para que a gente venha a ser testemunha. E aí no versículo de número 11 o anjo diz: e assim como para o céu o viste ir, ele vai voltar. Só que tem algo interessante. Antes de Jesus nos arrebatar, ele nos convoca para ser testemunha. Ninguém vai ser arrebatado se primeiro não for testemunha. O arrebatamento vai acontecer, mas só vai subir quem for testemunha. Porque Jesus disse: sereis as minhas testemunhas. E aí vem a promessa da volta. Semelhante a Enoque. Enoque só foi trasladado por quê? Porque teve testemunho de que andava com Deus. Hebreus capítulo de número 11. Por que Enoque foi trasladado? Por que Enoque, Deus tomou Enoque para si? Porque ele tinha testemunho que andava com Deus. Então antes dele ser trasladado, ele foi testemunha. Então Jesus disse: ó, vou dar o Espírito para que vocês sejam testemunhas, para que eu possa voltar a buscar vocês. Então, irmão, se for para a gente voltar, que seja para ser testemunha de Cristo. Se for para a gente voltar lá onde a gente ia antes, que não venha para ser mais um, mas para que venha ser testemunha de Cristo. Porque Jesus ainda cura. Jesus liberta, ensina e envia. Que a gente venha, se for para voltar lá para o boteco, que seja para testemunhar para os cachaceiros. Se for para voltar para a boca de fumo, seja para arrancar o traficante de lá. Se for para voltar para a casa de prostituição, é para arrancar os prostitutos que lá estão, e não para ser mais um. Então olha só, e Jesus teve fome. Já estou quase chegando onde eu quero chegar, irmãos. Olha só, e Jesus teve fome. Então, o que é a fome, irmãos? A não ser uma necessidade do nosso corpo natural, ou a não ser uma vontade. Irmão, Jesus tem essa necessidade, e ele vai até a figueira, só que ela não tem nada para oferecer a ele. Irmão, toda vez que a gente não puder suprir as vontades de Jesus, toda vez que a gente não conseguir cumprir a vontade de Jesus, toda vez que a gente não puder cumprir a necessidade de Jesus, a gente é inútil para o reino. A gente vê isso aonde, irmão Dudu? Lucas capítulo de número 13. Quando a palavra de Deus vai dizer que há 3 anos o homem tinha plantado uma árvore. E há 3 anos ele esperava dela frutos. E aí ele chega para o homem que cuidava
daquela árvore e diz: há 3 anos eu espero o fruto dela. E por que ela ocupa a terra inutilmente? Então olha só, ele está dizendo, se ela não dá fruto, ela é inútil. Irmão, cadê os nossos frutos? Jesus naquela parábola está dizendo para nós, ei, quando a gente não produz frutos, a gente é inútil para o reino. A gente está ocupando a terra inutilmente. Aí é que entra o tema: cadê os frutos? Ou melhor, cadê os nossos frutos? Se hoje fosse o dia da colheita, a colheita final, será que a gente teria fruto para apresentar para Jesus? Os frutos que eu digo é também os frutos do Espírito Santo. Será que a gente tem esses frutos para suprir a necessidade de Cristo? Será que a gente não está ocupando essa terra aqui inutilmente? Será que o nosso ir e nosso vir todos os dias não está sendo de forma inútil? Será que as sementes que nós temos recebido todo esse tempo não tem sido inútil? Ou a gente já começou a frutificar na presença de Deus? Será que a gente já tem pelo menos um pequeno fruto para apresentar para Jesus Cristo? Você vai entender onde eu quero chegar com tudo isso. Olha só, versículo de número 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Olha só. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmão, olha só. Primeiro de tudo, Jesus avistou a figueira. Só que tem um detalhe: perto do caminho. Irmão, olha só. A Bíblia diz que a figueira está perto do caminho aonde Jesus está passando. Só que tem um detalhe interessante: estar perto não é estar no caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, uma coisa, preste bem atenção, uma coisa é a gente estar perto de Jesus, outra coisa é estar em Jesus. Uma coisa é estar perto de Jesus e outra coisa é estar em Jesus. Abra aí, João capítulo de número 15. Irmão, é importantíssimo a gente entender isso aqui, ó. Eu estar perto e eu estar em. É a mesma coisa que eu disser para você, irmão. Eu estou perto de São Paulo. É diferente de eu estar em São Paulo. Então olha só, a figueira está perto do caminho. A figueira não está no caminho. E aí que é um caminho? Jesus Cristo. Então, eu estar perto é diferente de eu estar em Jesus. João capítulo de número 15. Todos acharam? Versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, olha só, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Pode parar aqui, irmão. Jesus disse que é nele e não perto dele. Porque eu posso estar do lado de Jesus e não dar fruto. Olha só. Os fariseus estavam sempre perto de Jesus, mas continuavam sendo fariseus. Judas estava do lado de Jesus, comeu do pão de Jesus, ceiou com Jesus, mas continuava sendo ladrão. Judas está do lado de Jesus, mas é ladrão. Por quê? Porque ele estava do lado e não em Jesus. Como é que começa a transformação na minha vida? É quando a palavra de Jesus entra dentro de mim. Como diz Tiago, a palavra em vós enxertada. Aí olha só, versículo de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4 agora. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim e não perto de mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então olha só, não basta a gente estar perto de Jesus, a gente tem que estar em Jesus. Aí Paulo vem em Romanos e diz que nós éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados na oliveira. Enxertados não é estar do lado, agora é fazer parte. E onde é que acontece o enxerto? Na cruz do Calvário. O nosso enxerto em Cristo acontece na cruz do Calvário. Quando o soldado transpassa Jesus com a lança, ali abre-se o espaço para que a gente venha a ser enxertado em Cristo. Porque não tem como se enxertar uma árvore na outra se uma não for ferida. E aí, a que foi ferida agora vai passar nutrientes para aquela que foi enxertada. Então, irmão, que a gente não venha estar perto de Cristo, mas que a gente venha estar em Cristo. Porque olha só, se a minha mão for cortada e ela estiver apenas perto de mim, o sangue já não vai estar mais sobre ela. Então, só tem sangue de Jesus sobre a vida aquele que está no corpo e não perto do corpo. Porque eu posso estar perto do corpo, mas não estar no corpo. Então olha só, aí a pergunta que fica: a gente está em Jesus ou perto de Jesus? Judas estava perto de Jesus e continuou ladrão. A multidão vinha pertinho de Jesus, mas continuava sendo multidão. Então, eu estar perto não é a mesma coisa que estar em. Então a figueira estava perto do caminho. Mas o que me chama mais atenção nesse texto de Mateus é o que vai vir agora. Ele vai ver a figueira perto do caminho. E ele vai fazer algo interessante, irmãos. Ele vai ver a figueira à beira do caminho e vai dirigir-se a ela. Agora ele vai até ela. Irmão, qual é a nossa reação quando Jesus vem até nós? Qual é a nossa reação quando Jesus vem até nós? Porque ele vai vir até a figueira. E cada pessoa, ou cada grupo de pessoa tem uma reação dentro da Bíblia quando Jesus vai até eles. Irmão, Jesus vai até a multidão e a multidão não o adora. Irmão, Jesus vai até o leproso
e o leproso o adora. Irmão, sabe por que às vezes a gente não é curado? Porque a gente não adora Jesus. A oportunidade foi dada tanto para o leproso quanto para a multidão. Só que a multidão não adorou Jesus. O leproso adorou. E sabe o que é mais interessante? A multidão continuou sendo multidão, mas o leproso ficou curado. Essa é a diferença. O que a gente faz quando Jesus chega perto da gente? Quando Jesus quer ter uma intimidade com a gente, o que a gente faz? A Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 5, que quando Jesus se aproximou de Pedro, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Quando Jesus se aproxima da gente, sabe o que ele quer? Que a gente confesse os nossos pecados. Lembra de Zaqueu? Jesus chega na casa de Zaqueu, se assenta à mesa, e aí Zaqueu já começa a botar tudo para fora. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Por quê? Porque Jesus já chegou perto dele. Irmão, quando Jesus se aproxima da gente, o que a gente faz? Qual é a nossa reação quando Jesus chega perto da gente? Aí olha só, e não achou nela senão folhas. Irmão, sabe o que é interessante? Às vezes é melhor a gente ser um leproso que adora Jesus do que uma multidão de evangélico. Irmão, Jesus se alegra muito mais com o leproso que o adora do que com uma multidão de evangélico. E aí, depois de falar de evangélicos, a gente vê que tinha apenas folhas na figueira. Cadê os frutos? Jesus estava com fome, só que eles só tinham folhas para apresentar para Jesus. Cadê o fruto da figueira? Aí eu pergunto, cadê os nossos frutos? Porque, irmão e irmã, a folha é apenas a aparência da árvore, mas não é a essência. Irmão, a aparência não engana Jesus Cristo. Eu posso ter uma Bíblia debaixo do braço, eu posso me vestir como crente, mas se eu não tiver fruto, tem uma palavra sobre a minha vida. E é aonde eu vou chegar daqui a pouquinho, peraí. Porque olha só, ela tem aparência, mas ela não tem essência. E a aparência não engana Jesus Cristo. Irmão, ter folhas, preste atenção para você não dizer que eu estou falando heresia. Ter folhas não é o suficiente. Preste atenção. Ter folhas não é o suficiente, sabe por quê? Folhas até Adão e Eva tinham, mas só que não foi o suficiente. Eles tinham a folha, mas não tinham o fruto. Que fruto? Dignos de arrependimento. Ter folhas não adianta. Adão e Eva tinham folhas, irmão, mas Deus lá no Éden não queria as folhas, queria o fruto digno de arrependimento. E aqui eu já abro um leque. Irmão, a gente nunca vai ter os frutos de Gálatas 5:22 se o primeiro fruto não for de arrependimento. Porque João Batista veio trazendo a revelação e disse: produzi frutos dignos de arrependimento. Então a folha de Adão e Eva não adiantou nada. Deus estava dizendo para eles: ei, deixa a folhinha de lado aí, cadê o fruto? Porque quando Deus pergunta para Adão se ele tinha comido, por que Deus fez aquela pergunta? Ele ainda deu mais uma chance para Adão gerar o fruto do arrependimento, mas ele não quis.
Então, irmão, folhas tem desde o Gênesis até o Apocalipse, mas é pouco. As folhas da árvore não vai saciar a fome de Jesus. Ou quando a gente está com fome, que a gente vai numa árvore, a gente come a folha ou o fruto. Então, cadê os nossos frutos? E aí, já estou me encaminhando para o final, aguenta aí mais um pouquinho. Olha só, então não adianta nada a gente ter aparência e não ter essência. E essa essência a gente só tem em Cristo, no caminho. Irmão, não adianta nada a gente dizer que anda com Jesus e não suporta os que andam com Jesus. Porque preste atenção, quando Jesus chega na casa, quando Jesus Cristo chega na casa de Marta e Maria recebem Jesus e o que com eles estavam. Não tem como dizer, eu amo Jesus, se eu aborreço meu irmão. Então, Marta e Maria receberam tanto a Jesus, quanto os que andavam com ele. E se você for na passagem de Marcos, da figueira, Marcos vai trazer algo a mais. Que vai dizer assim, que nunca mais coma alguém de ti. Então, olha só, os frutos que a gente produz, não é para a gente se alimentar, mas é para alimentar o irmão. O fruto que eu tenho, os dons que eu tenho, muitas vezes não é para o meu benefício, é para o benefício do corpo. E aí a pergunta que fica é, a gente tem produzido fruto para alimentar o corpo de Cristo? A gente tem produzido os frutos para alimentar o corpo? Porque Jesus vai achar nela só folhas. A aparência de crente no século 21 está cheio. Agora a essência são poucos. A essência é pouca. Por quê? Porque muitos estão perto e não em. Aí olha só, que interessante. Ele vê folhas. Só que quando Jesus viu folhas, ele disse algo sério. Eu acho que entristeceu tão Jesus Cristo, que ele vai liberar uma palavra. Olha só o que ele vai dizer. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Primeira coisa que ele diz. Irmão, a gente lendo assim, não dá a entender que essa árvore um dia já frutificou? Porque ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. Irmão, olha só. Será que a gente ainda está dando fruto? Porque Jesus vai ver só folhas. E aí Jesus vai dizer, nunca mais nasça fruto de ti. Então dar-se a entender que um dia ela já tinha florescido. Ela já tinha servido para matar a fome de alguém. Só que aconteceu uma coisa. O fruto dela não permaneceu. Aí lembra o que Jesus disse? João capítulo de número 15, versículo 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para fim de aquilo que tudo que pedir a Deus, Ele vos faz. Então olha só, ela até deu fruto, mas só que o fruto dela não permaneceu. Será que os frutos que a gente produziu até hoje, ainda permanecem? São? Será que aqueles frutos que a gente produziu há um tempo atrás, ainda está de boa qualidade? Ou ele já se contaminou com as bactérias?
E aí, como eu falei na última vez no monte, para se testar se o fruto é bom, tem que passar pelo vento. Porque, como diz o nosso irmão, a folha não tapa o fruto por muito tempo. E aí, às vezes, a gente acha que está produzindo fruto de qualidade. E aí Jesus vem, se aproxima da gente e vai ver o que tem na nossa essência. Se é folhas ou fruto. E aí o que ele faz? Ele assopra o vento. Porque no vento, na tempestade, só ficam os frutos bons. Os podres cai tudo. Aí a gente entende, sabe o quê? Porque às vezes passa muito vendaval na igreja. É para Deus separar os frutos bons dos maus. E aí quando o fruto é mau, o vento leva. O vento leva. Por quê? Porque está tudo no mesmo lugar. E se não tirar os contaminados, vai acabar contaminando os que ainda estão bons. É assim ou não é? Quem aqui vai lá comprar fruta? Quem aqui já foi comprar fruta? E não é assim se você compra 10 laranjas. Você comprou 10 laranjas e botou na sua cestinha. E aí tem uma contaminada. O que você vai fazer? Ou você joga fora ou a contaminada contamina o resto. E aí você acha que Deus não cuida da sua casa? Claro que Deus cuida. De vez em quando Deus manda o vento para limpar os contaminados. Para quê? Para que não venha estragar os sãos. E aí quem sabe essa figueira até tinha produzido, mas o vento levou o fruto. Sabe o que eu tenho percebido? O coronavírus tem levado o fruto de muitos. O vento do coronavírus tem levado o fruto de muitos. Agora tem um vento chamado coronavírus, que está levando os frutos a rodo. Mas os que são sabem que antes do coronavírus Deus já era Deus. E aí, sabe o que é mais interessante? É que Jesus vai lançar sobre a figueira uma palavra de juízo. Porque assim, irmão, ó, a gente tem que entender que Jesus é amor. É amor. Jesus é perdão. É perdão. Mas Jesus também é juízo. Jesus vai liberar sobre a figueira uma palavra de juízo. E aí olha só. Quem vai ver essa palavra de juízo se cumprindo? Só os discípulos. Jesus liberou uma palavra de juízo. Porque, irmão, Jesus curava. Jesus expulsava demônios. Mas volta e meia Jesus liberava uma palavra de juízo. Quer ver? Uma das primeiras palavras que Jesus liberou de juízo. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vêm. Toda a vida que a gente vê na Bíblia Sagrada, ai, significa uma palavra de juízo. Então olha só, Jesus diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele porque vêm os escândalos. Então olha só, toda a vida que a gente escandaliza o Evangelho de Cristo, ou o nome de Cristo, tem uma palavra de juízo sobre nós. Aí você olha aí a mundo afora, olha o que eles estão escandalizando o nome de Jesus. Olha dentro dessas denominações o quanto tem escandalizado o Evangelho, e tem uma palavra de juízo sobre eles. Ai daqueles, porque vêm os escândalos. Quantos ímpios, irmãos, hoje não querem aceitar Jesus porque vejam o mau exemplo dessas igrejas. E aí se cumpre na vida deles aquilo que Jesus falou para os fariseus: ó, vocês não entram e não deixam aqueles que estavam entrando entrar. E aí só que Jesus não é cego. Jesus é paciente, mas não é cego. Vai ter um dia que o ai vai se cumprir. E aí Jesus diz assim também, ó: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, que se outras cidades fosse feito o sinal que você visse, eles se vestiriam de saco. Então olha só, Jesus está dizendo, ei, se eles tivessem ouvido o Evangelho, eles teriam se arrependido.
Então toda vez que a gente ouve uma palavra de Deus e não se arrepende, tem um juízo sobre a nossa vida. E aí, já estou encerrando. O terceiro ai de Jesus. Ai daquele homem que trair o Filho do Homem. Olha só, Jesus vai dizer: alguém de vós vai me trair. Mas ai daquele homem que trair o Filho do Homem. Então, irmão, toda vez que eu e você trairmos Jesus, tem um ai sobre a nossa vida. Tem uma palavra de juízo sobre a nossa vida. Quando a gente trai Jesus com o mundo, quando a gente trai Jesus com o pecado, tem um ai sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o esposo e nós somos a esposa. Toda vez que a gente quebra a nossa aliança com Cristo, tem um ai sobre a nossa vida. Irmão Dudu, como é que eu escapo do ai? Produzindo frutos. E o primeiro fruto de todos, dignos de arrependimento. Já vou passar o microfone para o pastor, só quero fazer mais uma pergunta. Tem fruto aí? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Pegou aí, irmão, o recado de Deus? Oh, glória. Queria agradecer nossos irmãos, em nome de Jesus, estava conectado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, através do nosso YouTube, da nossa web rádio. Amém. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Em nome de Cristo Jesus. Você é nosso convidado para estar aqui, em nome de Jesus, amanhã, pela nossa web rádio, nosso YouTube, programa Meio-Dia com Jesus. Você é nosso convidado muito mais que especial. E domingo às 19h30, você é nosso convidado em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Amém, meus amados? Deus abençoe poderosamente. Nós estamos orando pela vida de vocês, que o Senhor venha recriar em vós o Espírito novo a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo. Todo mundo grato ao Senhor, irmão, em nome de Jesus Cristo.